Bom dia, bem-vindo ao mais um XP Connection aí, hoje quarta-feira, 24 de fevereiro. Nesse XP Connection abordaremos a nossa pesquisa bimestral, como bem já falou ali o Gustavo Cruz na nossa reunião matinal hoje cedo, em que nós realizamos pesquisas, como eu falei, bimestrais, para saber qual o nível de bolsa para os próximos 2 meses, se os investidores institucionais e até assessores mesmo da XP, só que a gente separa sempre, se eles estão otimistas, neutros, com o índice Bovespa para os próximos 2 meses, ou negativos. E também os setores que eles estão mais positivos e mais negativos, fora o dólar para os próximos 2 meses, quanto eles acreditam, onde estarão. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, muito interessante essa pesquisa, a gente consegue ter uma noção do que o mercado está pensando ali para o curto prazo. Isso, de certa forma, traz mais informação para a tomada de decisão de investimento. Bem legal, mas antes de tudo, bom dia para todo mundo. Isso aí. E aí, Gustavo Cruz, tudo bem? Bom dia novamente para todos. Agora com a apresentação, podendo explicar um pouquinho mais com calma. Todo mundo dando aquele ok no chat sempre possível, som, imagem, mandando as perguntas, mandando a pergunta da pesquisa também, se tiverem alguma dúvida da pesquisa a gente pode responder com mais detalhes. A pesquisa tem cerca de 30 institucionais e a gente vai comparar ela com a nossa última pesquisa de dezembro, mostrar um pouquinho o que mudou de quando as pessoas responderam em dezembro para agora, na última semana de fevereiro. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal que já respondeu, tudo mais, tudo ok. Vamos botar na tela aí para a gente dar início à apresentação de Gustavo Cruz. Bom, bora lá. Pesquisar na tela. Primeira pergunta sempre é a expectativa geral da Bolsa. Então a gente acompanha sempre à esquerda a última pesquisa e à direita a nova pesquisa agora. Entre parênteses a gente coloca aqui para deixar bem claro. A gente tem aqui os gráficos e em amarelo é a expectativa de alta, em cinza mais escura a expectativa de praticamente estabilidade, nenhuma alta muito forte, nenhuma queda muito forte, e em cinza mais claro a expectativa de baixa. E como vocês podem perceber, a expectativa geral da Bolsa ela deu uma piorada, uma leve piorada de dezembro para fevereiro, com menos pessoas acreditando numa expectativa de alta para os próximos 2 meses. Sempre lembrando que a gente pergunta o que você enxerga para os próximos 2 meses. Então a primeira pergunta seria o que você enxerga para a Bolsa nos próximos 2 meses, e menos pessoas acreditam que a Bolsa vai ter uma alta significante nos próximos 2 meses. Agora, aumentou o número de pessoas que dizem que vai permanecer estável, migrou tanto de pessoas que acreditavam em alta, tanto de pessoas que acreditavam em baixa. Mas, então, a grande mudança na expectativa geral foi que mais pessoas acreditam que ela vai permanecer próxima do patamar atual para os próximos 2 meses, mas, no geral, deu uma leve piorada na expectativa. A próxima pergunta sempre é aqueles setores que os investidores eles acreditam que vão performar melhor nos próximos 2 meses. E como nas praticamente todas as pesquisas de 2015, o setor financeiro ele permanece em primeiro lugar como o setor preferido dos investidores institucionais. A grande diferença foi que, diferente das pesquisas do ano passado, que o setor financeiro sempre disparava como o setor preferido, dessa vez ele teve uma preferência bem menor. Apenas 54% responderam como um dos seus setores preferidos. Os respondentes podem assinalar até 3. Enquanto em dezembro 74% assinalavam o setor financeiro. A gente vê que deu uma leve mudada, menos investidores apontando como o seu setor principal. O setor de papel e celulose continua como o segundo setor preferido, e a gente vê que o setor de cartões de crédito deu uma grande mudança. Ele passou de quarto colocado para terceiro colocado com uma porcentagem bem maior. E completando a pesquisa, a gente tem o setor de utilities, novamente ele recuou de terceiro para quarto. E a mudança foi a inserção de setor de consumo. Ele ocupou o lugar do setor de educação, que não está mais entre os 5 preferidos. Se algum de vocês quer comentar alguma dessas preferências? Permanece o setor financeiro como um grande destaque aí, principalmente pelo nível de valuation, A gente costuma dizer no mercado, nesse nível de valuation aguenta desaforo, Então, o setor financeiro, apesar de uma redução, saíram os resultados, um nível de preocupação com aumento de inadimplência, crescimento de crédito também, pelo guidance do próprio banco Itaú,
né, que no resultado do terceiro, no guidance, né, no resultado do quarto TRI, desculpa, o guidance para 2015 era de uma PDD, provisão para devedores duvidosos, entre 15 a 18 bi, veio 18 bi 100, ou seja, já veio no topo, né, superando levemente, veio no topo. Só que para 2016 eles elevaram o guidance de PDD entre 21 e 25 bilhões de reais, então gerou uma certa receio. Mas quando você olha o relativo de bolsa, o cenário se mostra extremamente atrativo para o setor financeiro, o nível de valuation, como eu falei, aguenta desaforo e ainda se torna extremamente barato. E aí você quer comentar de papel celulose, depois eu comento sobre cartão de crédito. Com certeza vão vir perguntas para o Kim de papel celulose. E por que a educação não está mais entre os 5 principais? Papel celulose, a gente viu uma queda forte dos papéis recentemente por conta de receio com o preço da celulose na China e também na Europa. Agora, depois dessa queda, a gente tem comentado bastante aqui até, a gente aumentou um pouquinho a nossa exposição à fibra. Depois dessa queda, em termos de valuation, você tem uma margem de segurança boa ali, por mais que a gente vai continuar monitorando os preços lá fora, esse real mais desvalorizado, se mantendo num patamar, o dólar se mantendo num patamar alto, você tende a beneficiar e vai continuar gerando um caixa forte, desalavancando. Então, nesse valuation começa a ficar interessante ali, e por isso que a gente aumentou a exposição à fibra e vem performando bem até, porque a bolsa recuou alguns dias ali, com o dólar subindo, e elas tendem a performar melhor nesse sentido. Então, é mais um call ali de você ter uma diversificação na carteira e tá com alguma exposição a dólar, do que qualquer outra coisa. A gente continua monitorando, mas deve ser a cabeça também dos institucionais, né, olhando um pouco mais o valuation depois dessa queda, tanto de Suzano quanto Fibra. A gente continua preferindo Fibra, tá? E na parte de educacionais, acho que também foi o caso de Kroton, Estácio, enfim, mais falando de Kroton, que ela voltou bastante em termos de valuation. Ainda tem espaço, mas é inevitável falar que ela teve uma boa recuperação ali nas últimas semanas, então pessoal, talvez reduzindo um pouco a exposição. A gente tem muita questão com relação a corte de orçamento, isso vai impactar a FIES e vai continuar a trazer news flow para o setor, com isso ele fica muito volátil, então deve ser um pouco disso que os investidores estão olhando para frente para o setor, né? Muita volatilidade ali, sem muita visibilidade, né, assim, para as próximas captações, etc. O pessoal um pouquinho mais conservador nessa alocação. Boa, Kim. Vou botar na tela de novo, então, pessoal, a apresentação. Agora a gente vai mostrar o oposto, aqueles setores que os investidores querem ficar distantes, aqueles que eles acreditam que tem um maior viés negativo para os próximos 2 meses. E a gente teve uma mudança importante. O setor de consumo era disparado com maior rejeição na pesquisa de dezembro e agora ele passou para apenas a 5ª opção. E o setor de petróleo, o Petrobras, voltou novamente a ocupar a liderança da rejeição. Isso já tinha sido visto nas pesquisas anteriores de dezembro de 2015, mas é importante que novamente volta a ocupar o topo com 53% de rejeição. E lembrando que na última pesquisa ele estava com apenas 37%, assim como o setor imobiliário, que também estava aparecendo na pesquisa anterior, e agora ele deu uma aumentada também na rejeição, foi para 50%. O setor de aço também teve uma crescida na sua rejeição, foi de 32% para 42%. O setor de mineração, que não apareceu na última pesquisa, ele volta a aparecer nos 5 setores com maior viés negativo, com 43%, uma alta considerável. E o setor de educação, que antes estava na pesquisa anterior com 32%, agora ele só tem 13% de rejeição, ele não está aqui nos 5%, então ele saiu dos 5 setores com maior rejeição. Celso e Kim, quem quer começar? Volta só para o exterior que eu não comentei de cartão de crédito. Preferencial? Isso, preferencial, o cartão de crédito subiu, né, 26% para 33%, muito por conta dessa situação, né, Cielo sofreu muito aí após a divulgação de resultados e se tornou um ativo que eu diria também num patamar extremamente barato. Então, isso fez com que o utilities apresentasse uma queda, foi a troca ali, e principalmente cartões de crédito. E o utilities é muito mais por uma proteção, por conta de... são ativos atrelados à inflação, reajustes de tarifas. O problema que eu não concordo muito é que o volume
da venda de energia pelas distribuidoras, por exemplo, está caindo. Então, esse é o maior problema para o ativo. A gente prefere outros setores, principalmente o setor financeiro, a, por exemplo, o setor de utilities. Boa. E já falando sobre aí, petróleo subindo ali, né? Muito por conta desse viés negativo, expectativa de preços para baixo. E aí entra a Petrobras, né? Não tem o que se falar. O maior problema é a Petrobras, 53% dos investidores bem negativos institucionais com a Petrobras por conta da dívida elevada, possibilidade de, aí a probabilidade cada vez maior de aumento de capital, o cenário não melhora para a companhia, né, preço do petróleo. E você ainda tem um outro problema, né, com a gasolina e diesel com prêmio, para baixar a inflação poderia ser utilizado, né, uma redução de preços, e aí prejudicaria a companhia que hoje vem melhorando um pouco o seu resultado na parte de abastecimento, mas em contrapartida, um resultado muito ruim na parte de exploração e produção de petróleo, com o preço do petróleo para baixo. Já falando de real estate, é difícil, não tinha, quer dizer, aparecia em terceiro, né? Agora 50, é muito difícil shortear, porque a liquidez sumiu desse setor. Eu acho que ele apareceu agora aí, porque vários ativos subiram, né? Com aquele anúncio da Ross, aí deu um squeeze em muita gente, esses ativos subiram, e aí o mercado acabou, os investidores, colocando o real estate como o segundo maior, com 50%, era 37%, com 50%, né? Quer comentar alguma coisa? Aço e minério? Né? A parte de aço e minério, talvez um destaque para o minério, porque a gente viu recente boa performance aí de Vale, também que ela está devolvendo esses últimos dias aí, mas ela tem performado bem junto com as mineradoras lá fora, justamente por conta dessa recuperação do preço do minério. A gente entende que estruturalmente deve ter pressão ainda no preço do minério. Junto a isso tem diversas provisões ali com relação a Samarco e o acidente na Vale. Então, mais news flow negativo, a gente acha que nesse patamar ali vale a cautela e proteção. Então, depois dessa esticada, o que os institucionais devem ter visto é que realmente não tem tanto fundamento ali, China desacelerando ainda, etc., e aí o pessoal ficou um pouquinho mais pessimista com esse nível que Vale se encontra agora. E para acabar a siderurgia, acho que a gente vai comentar aqui bastante, a gente recomenda ficar fora do setor. A gente está vendo o que está acontecendo com os Minas, virou penny stock, muita dívida ali, alavancagem altíssima, chegou a 20 vezes e EBITDA ali, dívida líquida EBITDA no último trimestre, muita briga com os sócios. E aí você tem do outro lado o CSN também sofrendo o GGBR, então a gente fica fora do setor por enquanto. Boa. A última parte da pesquisa então, para finalizar, pessoal, a gente perguntou novamente do câmbio, para onde que vai esse câmbio, para onde que vai o dólar. Tanto a pesquisa de dezembro aqui na esquerda, de fevereiro, é igual aos outros slides. Então a gente tem a parte em amarelo escuro, quando aqueles investidores acreditam que o dólar nos próximos 2 meses vai ficar entre 3,54 e 4, na parte de cinza escuro entre R$ 4,00 e R$ 4,50, e na parte de claro a gente tem duas divergências. Uma era, na pesquisa anterior tinha uma alternativa entre 3 e 3,50. 33% deles responderam isso na pesquisa anterior. Nessa nova pesquisa ninguém respondeu isso, então ela nem aparece nessa nova gráfico de pizza, e na nova pesquisa surgiu 3% responderam que nos próximos 2 meses o dólar pode ir para cima de 4,50. Mas a gente vê que, no geral, a mensagem dessa pergunta nas pesquisas é que os investidores acreditam que o câmbio vai desvalorizar mais nos próximos 2 meses do que eles acreditavam há 2 meses atrás. Então, reduziram aquelas pessoas que achavam que ia ficar em 3,54, eram 55%, agora só são 30%. Se nas últimas semanas o câmbio ficou próximo de se estabilizar em torno de 3,9, a gente pode ver que agora a maioria dos investidores acreditam que isso não vai se concretizar nos próximos meses. 12% deles achavam que ele ia ficar entre 4 e 4,50, agora a esmagadora maioria, 67%, acham que o câmbio vai passar os 4 novamente, vai ficar entre 4 e 4,50 nos próximos 2 meses, que é também muito da nossa visão aqui dentro da XP. Acho que agora a gente pode tirar da apresentação. Eu já vi que tem bastante pergunta de inflação, depois a gente responde. Mas esse câmbio, hoje acho que a notícia da Moody's rebaixando o Brasil em 2 níveis só dá mais argumento para a gente falar por que esses investidores acreditam nisso, acreditam que o câmbio vai desvalorizar mais.
mesmo com a conversa de subir juros nos Estados Unidos terem uma reduzida, dar uma esfriada, acho que seria uma palavra melhor, ainda assim a economia americana continua desempenhando melhor frente aos seus pares, a economia brasileira continua desempenhando mal, continua tendo semana após semana o foco colocando uma projeção de recessão maior do que a semana anterior, e a questão fiscal continua tendo bastante entrave, bastante resistência, principalmente até do PT, o governo então tendo o PT como seu principal adversário, dificultando bastante a retomada da economia brasileira, o que justifica bastante por que esse câmbio vai desvalorizar mais para frente. Agora devolver para vocês, depois eu vi que tem bastante perguntas já. Isso aí. Vamos lá então, vamos para as perguntas. Começando aqui, tem umas perguntas primeiro de ativos, depois a gente volta para outras. Vou dando uma olhada aqui. Poderiam comentar os resultados da VEG, a previsão de vocês quanto à VEG, por que VEG está caindo tanto? A pessoa perguntando bastante de VEG. A gente deu uma olhada nos resultados, realmente a questão da margem, ela sofreu bastante nesse trimestre. A gente viu tanto assim, impacto principalmente da parte doméstica, tá? Que você tem receitas em reais e parte dos custos em dólar, então você acaba pressionando margem e também algumas provisões fortes ali, aumento de PDD que a gente já viu nos últimos trimestres e continuando isso aí pressionou bastante margem, então o pessoal já colocando em xeque, né, toda a questão dela ter uma exposição a dólar e ser um pouquinho mais resiliente, ter diversificação, mas realmente tem batido nos resultados ali toda a desaceleração econômica aqui do Brasil. A gente sempre comentava, né, que em termos de valuation não tem muita margem de segurança, negociando ali a níveis altos de preço sobre lucro, então qualquer coisinha um pouco pior no resultado, isso aí reflete bem nas ações. Então é isso que está acontecendo. Agora, olhando para frente, realmente no curto prazo, é difícil ver algum trigger muito forte. O caso de VEG é uma boa empresa, uma gestão muito boa, mas seria um call mais de longo prazo, né? Aquele cliente que quer ficar exposto a uma recuperação da indústria, algo nesse sentido, o VEG é uma boa alternativa. Agora, para o curto prazo, enquanto a gente não vê uma melhora na confiança do empresariado, confiança do consumidor, atividade econômica ali, a gente não vê um motivo muito forte para entrar em VEG, tá? Então um pouco dessa é uma boa empresa, só que o valuation realmente traz pouca margem de segurança. Boa! E aí pergunta para Gustavo Cruz. Inflação, né? Por que a recessão não consegue, talvez não conseguirá frear a inflação? Já dá para juntar essa pesquisa. Deixa eu terminar a pergunta. Tá acelerado. Eu posso terminar a pergunta? A pessoa não vai saber o que você vai falar. Tá, então repita. Gustavo, por que... Repita não, eu vou fazer a pergunta que eu não fiz. Por que a recessão não consegue e talvez não conseguirá frear a inflação brasileira? Com você, pode responder. Muito obrigado. Já juntar com a pergunta ali de baixo do Dinca, perguntando do IPCA 15, né? Por que a gente teve ontem IPCA 15 tão mais forte maior do que a pior expectativa que estava lá nas estimativas? Esse IPCA 15 ele contempla ainda um pouco do IPCA 15 de janeiro, da inflação de janeiro. Então a gente teve em janeiro bastante reajuste de tarifa de transportes, a gente teve bastante reajuste de serviços, historicamente o mês que médicos, dentistas, aqueles serviços eles fazem seu reajuste naturalmente. Inclusive a gente teve um reajuste de educação menor do que o esperado, mas de qualquer forma o reajuste foi forte e isso já pega tanto a inflação de janeiro fechada, como a gente viu o IPCA de janeiro fechado veio alto, e IPCA 15 de fevereiro pega um pouco isso. O IPCA fechado de fevereiro deve ser menor do que esse IPCA que a gente viu ontem. Mas de qualquer forma, por isso que ele veio um resultado um pouco mais forte do que o esperado por ontem, porque pegou bastante do que aconteceu em janeiro ainda, que teve bastante reajuste. Se a recessão não está freando, provavelmente a gente vai ter vai frear um pouco ao longo do ano, sim. Ano passado fechou em 10,67, se eu não me engano. Esse ano estourando num cenário bem adverso, não consegue fechar mais que 8,5, eu não sei, acredito por enquanto no que eu vi de estudo, acho que é muito difícil superar isso. A recessão, alguma hora, chega um momento que ele começa a frear. Mas acho que uma das principais causas que vão fazer a inflação do ano passado a inflação desse ano ficar menor do que a do ano passado é que também que a gente teve ano passado um reajuste de preços administrados muito forte. Todo mundo sabe a história, que os preços administrados ficaram muito contidos por vários anos e ano passado finalmente eles reajustaram e reajustaram tudo de vez. Esse ano não vai ter isso.
Acho até interessante que veio uma outra pergunta aqui sobre os níveis de reservatórios. Isso talvez seja algo que contemple, que vai ajudar também a inflação a ceder um pouco ao longo desse ano. Teve muitas chuvas, teve muito efeito do El Niño, choveu bastante e ajudou a subir bastante os níveis de reservatório. Isso deve caminhar para que a bandeira tarifária mude, então a gente deve caminhar para uma bandeira tarifária amarela a médio prazo e até o final do ano possivelmente a gente pode caminhar para uma bandeira tarifária verde, o que traz um efeito deflacionário também. Então acho que isso vai caminhar para ajudar a inflação a ceder um pouco ao longo do ano. De qualquer forma, eu ainda acho que a inflação continua em patamares muito altos. Acho que a expectativa para os próximos anos não tá bem longe de convergir para a meta. E mais poderia ter sido feito em anos passados. Agora, para esse ano e para os próximos anos, acho que ainda vai ser bem difícil conter a inflação. A inflação está cada vez com uma memória de inflação mais forte, uma inércia inflacionária mais forte. E isso deve persistir. Com vocês. Ok. Já responderam, Marcão, a você. O Léo ABB falou sobre qual a diferença da JBS, o valor da firma maior que a BRF, o seu valor de mercado é tão baixo que a BRF. Igual é o valor da firma, né, o EV, que nada mais é do que dívida líquida, né, mais valor de mercado da Petrobras. O valor de mercado da Petrobras é pequenininho, o valor da empresa é altíssimo porque a dívida corrói isso. Isso está até num curso que eu e o Ricardo Kim gravamos aqui, um curso interessante sim, que está na Infomani aí, a parte toda disso. Vocês acham que a CNT Census de hoje esfria mais a expectativa de impeachment? Não é CNT, é só uma foto, não pegou muita coisa, não pegou a prisão do extremamente famoso João Santana, o marqueteiro do PT, não pega a saída do Delcídio, não pega as intenções de voto, o índice de rejeição do Lula, e saiu também a intenção de voto, que eu estou até agora, porque vocês estão me vendo digitando, eu estou escrevendo aqui no Face, comentários sobre isso. Não pegou panelaço. Não pegou panelaço ontem, nunca na história desse país um panelaço tão alto, nem ensurdecedor. Eu acho que hoje, a gente até comentou de manhã, eu queria até falar um pouco mais com calma. Por favor, você está querendo falar muito. Mas, por favor. Mas eu vou falar resumidamente. Não, pode falar à vontade. Tem tempo para isso. Certo. Existiu uma dúvida agora com a prisão do marqueteiro da Dilma, né? Mais uma vez surge a discussão se novas ações podem entrar para... Esses novos elementos da Operação Lava Jato entrariam na ação de cassação da Dilma e do Temer. A relatora não se posicionou sobre isso porque existe uma jurisprudência do que surgiu depois não entra nesse processo. Mas, de qualquer forma, hoje o vice-presidente do TSE, o Gilmar Mendes, ele falou que sim, que ele acredita que se as evidências forem muito claras, não tem como como deixar de fora esses argumentos no processo de cassação da Dilma e do Temer. Então, isso acho que iria contra algum argumento de que esfriaria. Acho que exatamente o que aconteceu recentemente aumenta a chance aumenta a pressão por impeachment. Por quê? Se a gente tem o marqueteiro da eleição da Dilma sendo preso, se a gente tem o tesoureiro Edinho Silva sendo investigado, fica mais difícil para o TSE justificar que não teria como que ela não soubesse de nada. Esse é o argumento deles. Eles acham que, os analistas acham que vai ficar mais difícil você não associar presidente com... Se o seu marqueteiro está envolvido em corrupção, se o seu tesoureiro está, como que sua campanha está constrangida e você não tem ideia do que aconteceu nela. Então, com a posição hoje do Gilmar Mendes, que ele vai virar, inclusive, o presidente do TSE em maio, se eu não me engano, no final de maio, acho que vai para o sentido contrário de esfriar. Acho que vai ficar mais ebulido ainda a discussão. O que é interessante foi isso aqui, né? A pesquisa que saiu sobre a intenção de voto, apesar de no primeiro turno o Aécio aparece na frente, tudo isso, depois Lula com 19, o Aécio com 24,6, Lula 19,1, Marina 14,7, Bolsonaro 6,1 e Ciro Gomes 5,8. Quando você vai para o segundo turno, o Aécio aparece ganhando do Lula 40,6 contra 27,5, uma diferença de 13 pontos percentuais, uma diferença grande. Quando vai Marina e Lula, 36,6 ante 26,3, uma diferença de 10 pontos percentuais, uma diferença também elevada. E até quando vai Ciro Gomes, que no primeiro turno ele aparece com 5, quando ele vai para o segundo turno é empate técnico. 29,1 do Ciro e 28,2 do Lula. Ou seja, o cara com 5% no primeiro turno, quando ele vai para o segundo turno, ou seja, demonstrando o índice de rejeição do presidente
Lula. Outra notícia negativa contra ele é que 88,6% tem acompanhado, ouviram falar das investigações da Lava Jato e 67,8%, né, consideram que a presidente Dilma é culpada pela corrupção que está sendo investigada. E 70%, né, acham que o ex-presidente Lula é culpado. Que isso. Quer dizer, é por isso, né? O teto dele está diminuindo, o piso ainda é alto, mas está demonstrando aí, né, que nas intenções de voto ele aparece agora perdendo para quase todo mundo, mesmo com no primeiro turno baixo, né? É interessante que a rejeição no Nordeste está crescendo em torno dele, que é um local que ele sempre manteve o carisma, Sim, uma pressão por ele muito forte. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Gustavo, o Tombini acha que a inflação corrente cairá pelo menos 2 pontos percentuais até o fim do primeiro semestre. Vocês concordam? Aí você concorda? Não sei se chega a 2%, eu estou sentindo a inflação cada vez mais desapontando as expectativas dos analistas. A gente ainda vai ter pressão no próximo mês para março de reajuste de cigarros, a gente vai ter pressão em abril, reajuste de produtos farmacêuticos bem forte. Não sei se chega a tanto, mas eu acho que ao longo do ano vai ter, com certeza vai ceder um pouco. É muito, muito adverso, que nem eu falei, muita coisa ocorreu no ano passado de reajuste de preços administrados que não vai ocorrer esse ano. Então, precisava degringolar muito, acontecer algum fato muito novo para que ela pelo menos não cedesse um pouco comparado ao ano passado. Mas, de qualquer forma, diretores do Banco Central já comentam que, de qualquer forma, você recuar de 10,67 para 8, 8,5, ainda é uma derrota para o Banco Central. Ainda é bem longe do teto da meta. Não vejo motivos para comemorar muito, não. Boa. Então vamos lá. Será que a inadimplência desse ano será pior do que o Itaú está prevendo? Eu acho que não, SMP. Eu acho que não. Ainda no relativo, acho que seria a melhor opção. Em um país com risco de insolvência, melhor ir para setores com ativos reais e ou receita em dólar. Né, a gente está buscando, se tiver insolvência, vai sofrer tudo. Não tem como não sofrer. Quem pega financiamento, tiver insolvência, o Galvão ia gritar, acabou, né? É extremamente complicado. Mas a gente ainda não acha isso. Você tem um risco, mas ainda baixo e tem que monitorar. Mas a gente ainda não acredita que isso ocorra, né? Mas se você traçar esse cenário, o ideal seria transferir o dinheiro para fora e comprar dívida de algumas empresas americanas, por exemplo. Aí você ganha algum yield, ainda que baixo, mas fica exposto a dólar. Talvez seja essa a melhor estratégia para esse cenário. De novo, a gente não põe probabilidade relevante ainda para isso. A gente continua monitorando, mas difícil ainda você colocar isso no cenário base. Gustavo, essa pesquisa é feita a quantos, né? Quantos institucionais responderam, né? A gente manda e-mail para mais de 300, né? Mas as respostas foram 30 nessa agora. Celso, esse fundo que a XP está lançando de long short, você vai participar da gestão? Não, Kim, eu não posso participar. A gente aqui faz parte do sell side, é quem recomenda, né, produtos, ações, tudo mais. Então a gente não faz parte da XP Gestão. Tem uma equipe lá, muito boa, por sinal, o fundo está rendendo 125% do CDI, está aberto para captação, não é um fundo novo. E os reservatórios do Sudeste superaram 50%. É hora de voltar para o setor elétrico? Eu só voltaria para o setor elétrico se tivesse que ter Equatorial e Transmissão Paulista. Saneamento, como você vê em Sabesp, Copasa e Sanepar, não teria nenhuma delas, né? Que isso, Gustavo, você é analista, não fale dos outros analistas, confie no seu taco. Falar de política é melhor. A gente tem um analista de política nosso, que fica em Brasília, Isso aí. É o Richard, então acho melhor também, não é exatamente minha área, não é minha área. Vivo está em um preço atrativo para compra, visto que é a melhor empresa do setor. Eu gosto dela principalmente olhando o dividend yield, mas tem outros ativos hoje mais interessantes. Mas no setor, se tivesse que comprar uma de telecom, só Vivo. Tem pergunta da Argentina para você. Para mim? Qual? Alex Bafisa. Tá, Gustavo Celso e Kim, sou favorável à opinião que vocês já deram sobre a transição do governo argentino, de que novos áreas conseguem aprovar várias demandas no Congresso de lá, mas concordam que em um mês já fizeram mais que em 8 anos do governo daqui, uma década perdida? Aqui ele conseguiu fazer, né? Eu gostei de uma frase que o Marcos Lisboa, presidente do ISPER, citou, né? O problema econômico que está ocorrendo no Brasil não é para amadores, para profissionais. Para fazer o que fizeram aqui, tem que ser profissional na arte de como fazer, porque eu não posso falar,
né, esses tipos de problema. Mas é impressionante o poder de destruição de 2008 para cá, com medidas totalmente erradas. Aí, falar, vocês sabem o que tem que fazer. Acho que todo mundo sabe o que tem que fazer. É cortar gastos, né? Cortar ministérios, cortar pessoal, privatizar o que tem que ser feito. Eu li hoje um jornal que, para dar concessão de dívida, rolagem de dívida para estados e municípios, vão pegar empresas no Rio, Companhia Estadual de Gás, que é uma empresa pública do estado, né, do Rio de Janeiro. Pega a empresa, vai para o governo federal como garantia e ele privatiza. Esse governo nunca na história desse país vai privatizar tanta empresa, é o caso da Petrobras. E ninguém fala nada, é um absurdo, destruição de valor que isso está acontecendo aqui. Então, alguma coisa vai acontecer, gente. Alguma coisa vai acontecer, né? Tá caminhando para isso, porque é um governo sem legitimidade. Ah, ele foi votado, tudo bem, mas ninguém aceita isso. Governabilidade, 55% das pessoas querem o impeachment, então você começa a discutir. 70% acha que o Lula é culpado. Então é um cenário extremamente complicado, sim, para esse governo, pela falta de governabilidade e a economia em frangalhos e só piorando. Infelizmente não vai dar para responder tudo. Você tem algo a acrescentar? Que o pessoal falou que você toma café. Tomei café, eu não tomo café. Imagina se tomasse. O que você toma, então? Mas a gente vai ficando por aqui, o tempo mais do que estourado. Obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Se você ainda não é cliente, preencha os dados abaixo e tem acesso às melhores oportunidades do mercado. XP, ajudando o brasileiro a investir melhor. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.